meus caros aqui do Modernidade Ciência, neste vídeo eu vou reproduzir uma matéria recente a respeito de uma daquelas ações contra o IPCC. Então, tem vários vídeos aqui no canal que eu trato isso, porque primeiro, o painel intergovernamental, né, de questões climáticas e tal da ONU, é simplesmente um painel político, né? E é evidentemente que eles escolhem alguns cientistas, meteorologistas, físicos e tal, que são simplesmente parceiros, literalmente parceiros deles. Há mais de 10 anos atrás, 1000 climatologistas, físicos, publicaram uma carta aberta mostrando que o IPCC é uma grande farsa, onde ele simplesmente escolhe modelos e gente que está fazendo alguma pesquisa, e esse pessoal, eles dependem de dinheiro que vem exatamente dos locais onde eles trabalham. Então, grande parte desses pesquisadores simplesmente são reféns para ter dinheiro para suas pesquisas, eles têm que apoiar a linha dogmática do IPCC. Então, você vê, evidentemente, quem é isento é quem não depende desse dinheiro. E aí são pessoas muito tarimbadas, com grande experiência, que muitas vezes já estão aposentadas ou que estão em outras atividades, não dependem do dinheiro da academia e que são realmente as pessoas que sempre apontaram os furos nos modelos matemáticos do IPCC, do aquecimento, aquela coisa toda, emergência climática, efeito estufa, aquela balela toda. Muito bem. Eu sempre acreditei que no momento em que você confrontasse as ideias que são escolhidas a dedo do IPCC e você tivesse sendo escolhido pessoas que têm os seus argumentos, a ciência sempre foi feita de argumento e contra-argumento. E olha, não, isso não é bem assim, isso foi até aqui, mas isso não é. Não. Quando vem o viés político, não existe o contra-argumento. É só quem convive com a academia sabe do que eu estou falando. Não existe pluralidade de ideias, não existe discussão de ideias. Não. Existe uma ordem superior de que você só pode falar sobre isso. Então, quem está realmente no mundo acadêmico hoje sabe muito bem do que eu estou falando. Principalmente na área de ciências sociais, humanas e assim por diante. Na engenharia, na física, fica um pouco mais difícil porque você está fazendo conta. E aí, 2 mais 2 continua 4. Pois muito bem. Então, nessa matéria que eu vou mostrar aqui para vocês, já é o efeito da administração Trump que vai dar cada vez mais voz a quem realmente tem um modelo para apresentar que contesta a linha dogmática do IPCC. Com a aproximação da COP30, eu não duvido que na mesma época vários cientistas vão contestar as balelas que vão ser apresentadas lá na COP30. Né? Coisa que eles jamais teriam espaço para ir num painel apresentar as suas considerações. Mas agora eles têm alguém que vai realmente dizer, não, você vai pelo menos ter o direito de apresentar a sua contestação. Então, indo aqui, ó, a matéria, evidentemente, é sempre, né, ela já tem um lado, né? No título da matéria, ela já tem um lado. Trump recruta cientistas que contestam mudanças climáticas. Saiba quem são. Eles entram no governo dos Estados Unidos após a demissão de centenas de especialistas que monitoram o aquecimento global. Ai, coitadinhos, mas é tanta gente. Olha, é como o Google, o Facebook e tal, que colocou para fora uma série de funcionários que dizem, aqui não é lugar para você fazer política. Aqui não é lugar para você ficar fazendo
essa questão identitária, essa questão do que você acha e tal. E isso também acontece nesses órgãos, no NOAA, né? E o Instituto Americano, coisa. Então, assim, então, isso não me surpreende, né? E aí nós temos aqui, em alguns momentos aqui, vou colocar aqui a jornalista climática aqui, né? Porque virou um negócio esse negócio de você ter uma jornalista climática, né? No entendimento de vocês, chegamos a esse ponto de não retorno. Não no sentido de dizer, vamos voltar ao que era antes, absolutamente, mas no sentido de pensar, ainda tem... É um ponto de não retorno em relação a condições climáticas melhores do que vivemos hoje? Começa. Então, esse é um ponto do catastrofismo climático, né? Ponto de não retorno. Então, eles têm acelerado essa questão do ponto de não retorno. Como se o planeta, com a dimensão do planeta e as condições que houve realmente ao longo da história do planeta, mudanças climáticas drásticas, como se realmente nós tivemos condições de mudar isso. É o campo magnético da Terra, a questão dos vulcões, né? Então, assim, realmente é muita prepotência você achar que pela toda a dimensão, o que está acontecendo com o planeta, o posicionamento da Lua em relação... E você vai achar que no seu microcosmos você tem a capacidade de alterar, o que não quer, o clima do planeta todo. O que não quer dizer que no seu microclima da sua região você pode danificar, pode destruir, pode fazer mais coisas. No microclima você pode realmente gerar um dano, mas não num planeta com 73% de água que circunda, onde realmente as nuvens sobre os oceanos e a radiação que vem do Sol é que realmente controla o clima do planeta. Mas vamos lá, olha aí. Bom, o mundo já mudou, né? Nós estamos no meio de uma crise climática já configurada e não há mais espaço para negacionismo nesse sentido, né? Nós podemos... Eu acho interessante porque uma cientista como essa vem dizer que não há mais espaço para o negacionismo, sendo que em toda a análise do método científico, desde o Descartes, né, o que você tem sempre é a contestação e tal. Então, esse negócio de consenso, já chegamos, não sei o que tal, isso é balela, tá certo? Então é muito interessante, quer dizer, é o cientista lacrador. Isso não acontece em nenhum trabalho científico. Né? Isso aqui diga-se, carimbei, está e assensado. Então, essas constatações já está claro que nós temos uma crise climática. Então, assim, você jamais, quando você está escrevendo em qualquer trabalho, você faz afirmações. Desde o jovem pesquisador, ele sabe que você não vai fazer. Você diz assim, conforme fulano disse, fulano, outro trabalho que disse, tal. Podemos imaginar que tal coisa. Você nunca é categórico. Nunca, num trabalho científico sério, você é categórico. E esse pessoal parece que vai esquecendo tudo isso. Podemos tentar minimizar um pouco os problemas, principalmente reduzindo as nossas emissões de gases de efeito estufa, isso no mundo todo, né? E temos que trabalhar com urgência para a adaptação à mudança do clima. A adaptação é um assunto que chegou tarde. Se nós pegarmos o processo desde a Rio 92, a gente sempre tentou lutar pela redução das emissões, né? Mas esquecemos que, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar com a adaptação e há lacunas realmente grandes nessa perspectiva. Quando se fala em tentar na substituição, ela está falando do Rio 92, aquela coisa lúdica e tal, hoje o mundo consome pelo menos 105 milhões de barris de petróleo por dia. Então agora ela vem com esse papo que não é adaptação, porque não sei o que e tal. Apresente números para redução. Apresente números. Então fica esse papo vago, não? Porque a gente agora tem que se adaptar, porque vai ser um mundo tão triste, vão acontecer tantas coisas. Apresenta um
número. Como que você simplesmente se livra de 105 milhões de barris de petróleo por dia? Como? Eu queria ver ela apresentar esse número. Não vai apresentar, né? Perspectiva. Tem muito a ser feito. As perspectivas não são boas. 2023 foi o ano mais quente registrado na história e 2024 provavelmente bate outro recorde, né? E a humanidade não está caminhando para atingir as metas do Acordo de Paris, longe disso. Né? Pode colocar no papel o que você quiser. Escreve tudo. Escreve tudo. Uma lista. Verticalização da curva de aumento de emissões quando deveríamos estar correndo o mundo precisa em prol de energia. Da descarbonização. A África precisa de energia. É complexo. País emergente precisa de energia. Cada país, cada comunidade tem que se esforçar nesse sentido. Nós não temos outra alternativa, que é buscar, pelo menos, melhorar esse quadro bastante dramático que temos hoje. Vou passar aqui, então, a palavra para o Dr. Paulo e já contar que a gente fez uma conversa, a gente tem uma conversinha prévia aqui e falávamos justamente sobre esse ponto de não retorno e vou até pedir para ele repetir a análise que ele estava fazendo aqui em relação a qual seria o prazo para imaginar que seria possível voltar para uma condição climática melhor. Acho que essa pergunta ninguém sabe responder, né? Quer dizer, o não retorno ao quê? Seguramente a gente hoje pode fazer pouco e estamos fazendo tarde. E nós temos um problema porque ao longo da evolução humana nós saímos do paralelo 10 e tivemos que nos adaptar a frio. Então todo o processo de seleção dos sapiens foi baseado em termorregulação, mudança de termorregulação, adaptação fenotípica, seleção natural de fenótipos que fossem adequados e depois desenvolver métodos de proteção de sociedade, de vestimenta, de hábitos sociais para chegar no frio. O desafio foi sempre chegar no frio. Aqui tem uma mentirinha e tal, que é o seguinte: o desafio foi chegar no frio. Não foi o Homo sapiens, aquele pessoal do paralelo 10, que quis chegar no frio. Ele estava muito bem adaptado, está muito legal, tem comida, tem planta, não sei o que e tal. Foi o frio que chegou nele, ô cidadão. Foi o frio que chegou nele. Com as eras glaciais, com os frios que ocorreu, como foi na mini era do gelo, né? Ali por volta ali da Idade Média até o século XVIII, não foi o ser humano que foi procurar o frio. O frio chegou e eles tiveram sim que se adaptar a uma mudança climática de um frio intenso. Então aqui tem uma sutileza do cientista, né, entre causa e efeito, né? Não foi a gente que foi cada vez mais indo para as regiões frias e aí a gente foi mudando biologicamente. Não. Aliás, uma das causas do fim do Império Romano foi exatamente nessa mini era do gelo, quando as latitudes maiores passaram a ficar muito mais frias, sem comida, e eles vieram procurando comida em zonas mais quentes, e aí pressionaram bastante o Império Romano. Que incrível, né? Que incrível esse tipo de raciocínio, né? E conseguimos bem, né? A gente é a espécie que mais tem distribuição latitudinal. E a adaptação ao calor não era problema. Claro. Porque já estava quente. Você imagina a Etiópia correndo atrás de cabrito em montanha, em lugar árido. Então isso era o default do sistema. E agora aconteceu o contrário, né? Está tendo um aquecimento. E tinha o problema também que é a cultura, o apego, né? O apego ao consumo, o apego aí a gente começa a ir para o cerne importante, né? consumo, consumo. Primeiro você tem que mudar uma geração de pessoas que estão acostumadas a consumir de forma, digamos, é como se o mundo tivesse diabético, né? Ele usa energia de forma perdulária, ineficiente. Eu gostaria de que ele explicasse melhor isso. Usar energia de maneira perdulária. Quem está usando energia de maneira... Os africanos, os países tal. Mas aí você vê, tem
o vírus socialista, porque você tem que consumir menos, cara. Você tem que consumir menos. Não, os países estão desenvolvendo alta tecnologia, precisa de mais energia. Os data centers que serão necessários, a inteligência artificial precisa de energia. Então esse cidadão ele já vem com o papo do consumo de energia perdulário. Vai convencer o pessoal na África a consumir menos energia. Porque as pessoas sabem que o desenvolvimento humano vem do acesso à energia. Sem acesso à energia barata, ou pelo menos que pague os custos, você tá liquidado. Mas vamos lá, olha o final. Ó. E ao mesmo tempo, você acelera a desigualdade, porque os mais vulneráveis têm menos capacidade. Todo mundo quer sentar na janelinha, todo mundo quer consumir, como a ideia que se tem vinculado nos grandes meios de comunicação. O que isso tem a ver com a energia no mundo? Então, sendo mais específico, quer consumir. Eu já vi muita gente melhorar depois de crise. Depois que você vai na UTI, bate na trave e você fala, putz, será que eu vou entrar no túnel luminoso? Eu vou embora. Aí quando você sai, você fala, bom, eu vou voltar para o mesmo trilho ou vou sair? Então é isso. No final, sem apresentar número nenhum, tal, faz uma analogia patética de alguém que teve realmente entre a vida e a morte. E o que isso tem a ver com a questão da energia, do consumo de energia per capita no mundo diário? Então é isso. Esse é o tipo de narrativa que a gente vai ver, por exemplo, na COP30. É essa gente que vai lá para ficar falando e inoculando o medo. Ai, não, tá muito ruim. Números. Mas, realmente, hoje, isso já mudou. Igual do ESG, né, que já virou uma coisa ridícula, né? Que tem gente que faz conta e questiona, né? Então, até o final de 2025, esses cientistas que se aproximaram agora da gestão vão trazer os argumentos dele. Aí eu quero ver se esse pessoal vai saber fazer conta ou ficar só fazendo analogia patética, apresentando porque as pessoas, invertendo a ordem dos fatores. Veja, os humanos não foram procurar frio e aí mudaram geneticamente, botaram roupa e tal. Não, filho. Foi o frio que chegou até as civilizações e impôs aos humanos, como sempre aconteceu em toda a história da humanidade, que a natureza não está nem aí para você. Não está nem aí. Pode abraçar a árvore, pode fazer o quê? Ela não está nem aí para você. Ou você realmente cria ferramentas, tecnologia para se defender das grandes mudanças do planeta, ou você realmente será aniquilado como um inseto. Grande abraço.